Colossenses 1,15. Isso. Diz assim um texto aqui, ó. 1,15. Roestin eikon. Roestin eikon do Theou, ou seja, qual é a imagem do Theou, do Deus, do aurato, do Deus invisível. Aí vem, vírgula, protótocos passe quitício. Qual é a imagem do Deus invisível? Ele é o primogênito de toda a criação. Na verdade, corretamente, ele é o primogênito sobre toda a criação. Porque o primogênito sobre toda a criação. Protótocos. Protótocos. Deixa eu modificar aqui melhor. Pegar essa expressão aqui, ó. Protótocos passe quitícios. Passes quitícios. Passes quitícios. Passes quitícios. Essa expressão, protótocos passes quitícios, o que ocorre? Protótocos é um adjetivo substantivado. Substantivado. Então, ele é um adjetivo substantivado. Isto é, dentro da classe gramatical, é considerado um adjetivo. Dentro da análise sintática, é um adjetivo substantivado porque cumpre função nominal. Se cumpre função nominal, ele é o substantivo principal. Depois, eu tenho passes, esse substantivo que está aqui, passes, tá? Que vem de paz, tá? De paz, ok? E também paz, passe e pan. É um adjetivo também triforme. Primogênito, passes, é genitivo singular. Primogênito, de toda, geralmente se traduz, primogênito, de toda a quitício, criação. O que ocorre aqui? Tá? O que ocorre? Porque simplesmente não pode ser entendido primogênito de toda a criação. O que significa isso? Existe uma classificação gramatical dentro da área do genitivo aqui, do genitivo, onde entende genitivo de subordinação. Isto é, o substantivo no genitivo está subordinado sintaticamente ao substantivo principal. Esse aqui, que é um genitivo, aqui é chamado de subordinação. Subordinação, porque ele está subordinado ao substantivo principal, tá? Que cumpre a função nominal. Então, a tradução tinha que ser primogênito sobre toda a criação. Beleza? Aí alguém poderia dizer, primogênitos, protótipos, protomastocos, de fato, né? Protótipos são duas palavras que quer dizer primeiro gerado. Primeiro gerado. Podemos traduzir. Mas Jesus é o primeiro gerado. Bem, quem determina a semântica de um texto no grego é o contexto sintático, lexical e gramatical. Todo o contexto da perícope é o que determina. Porque protótipos aqui não pode ser o primeiro gerado, nesse sentido, porque a oração segue. Nós temos orações no grego, orações paratáticas e hipotáticas, e aqui é uma oração hipotática. Para o português, significa uma oração subordinada. E a subordinada ela pode ser temporal, maneira, modal, causal, concessiva, até consecutiva, diversas maneiras. Aqui é o seguinte. Aqui, quando vai expressar protótipos passe quitícios, perfeito, primogênito de toda a criação. O versículo 16 diz assim, hot em auto equitste, ou seja, porque nele foi criado. O hot aqui não é o hot recitativo. O hot, no texto bíblico, indica que está sendo introduzido uma oração subordinada adverbial causal. Isto é, a causa de ele ser o primogênito de toda a criação não é o porquê, não é porque ele foi criado, foi gerado primeiro, é porque ele cria. É por isso que se subordina o substantivo protótipos. Mesmo você entendendo o dicionário, né, vai dar primeiro nascido, primeiro criado e tal. Mas quando vai analisar essa estrutura aqui,
Você tem que analisar diante do seu contexto. Aí diz assim, ele é o primogênito de toda a criação. Aí vai lá, por quê? Não é explicação simplesmente. É uma oração adverbial causal que indica a causa que ele é primogênito. Olha só a causa que ele é primogênito. Vamos ver se, de fato, ele é primogênito porque ele foi o primeiro criado. Vamos ver? Roti el autor, porque nele equitiste foi criado. Porque nele foi criado. Agora, escute essa. O verbo aqui, equitiste, está na voz passiva. Quando um verbo está na voz passiva, cadê o agente da passiva? Aqui. Pode ser entendido também nesse sentido o dativo. Nós temos dativo de agência. O dativo de agência utiliza um verbo na voz passiva. Ele é o agente dessa voz passiva, tornando assim o protótipos o criador. O criador. Ok? Então, ele, no texto, não pode ser entendido que ele é o primogênito da criação porque ele foi o primeiro criado ou nascido. Não, mas porque ele foi o criador, o gerador, o genitor. Portanto, o genitivo de subordinação aqui está perfeitamente cabível. Não é genitivo partitivo. Se fosse genitivo partitivo, ele fazia parte da criação. Mas é o genitivo de subordinação. A criação está subordinada a quem o criou. E quem o criou está no versículo de número 16. Roti enautu ekitiste. Aí vai. Tapanta entois oranois. Kaiapteges. Taurata kaitaurata. Ou seja, todas as coisas foi criada no céu, na terra, as visíveis e as visíveis. Eite tronóis, que é trono, eite criotet, que é principados, eite arcai, que é soberanias, eite exousia, que é poderes, tapanta de autu kai auton, equitistai, ou seja, todas as coisas por meio dele e para ele foi feito. Por meio dele e para ele. Uma outra questão bacana. Tenha paciência comigo, que eu sou professor de grego, então nós somos professores de grego, nós temos uma questão aqui. O que ocorre? No texto, no mesmo texto que segue, a perícope que segue, eu tenho a expressão lá, assim, ó, de autu, perfeito, por meio dele. Aqui eu tenho chamado de agência. Agência intermediária. E o que é uma agência intermediária? No grego, nós temos 3 tipos de agência. Agência instrumental, agência intermediária e o agente último. Tá? O agente último é o último responsável por uma ação. Qual é a diferença do agente instrumental para o agente intermediário? O agente instrumental, ele não faz nada. Alguém usa. É como se fosse, por exemplo, eu uso isso aqui para escrever alguma coisa na lousa. Então, isso aqui é um instrumento. Tá? Agora, quando falamos de agência, essa expressão de autor indica o agente intermediário. Ele é o intermediário que executa a ação do verbo. Portanto, se alguém executar uma ação do verbo em análise sintática, aqui ele é o criador. Foi feito por ele e para ele. Lucas Mazzoli, obrigado pela breve oportunidade.